Fala rapaziada, beleza? Mais uma aula aqui no nosso curso de Química preparatório do ensino médio e vestibulares. Eu sou o Matheus, professor aqui no curso e dono do canal. E na aula de hoje, a gente vai entrar num ponto específico da parte de radioatividade que a gente viu antes. Um ponto mais específico, mas que muitas vezes cai tanto em prova de ensino médio quanto de vestibular de modo geral. Então, por desencargo de consciência, eu vou trazer e vou falar, e já falar agora também, sobre o que é o tempo de meia-vida em processos radioativos. Só relembrando que a gente viu que os processos radioativos eram processos que faziam elementos mudarem. Um elemento virava outro porque você tinha mudanças no núcleo, especificamente no número de prótons desse núcleo. O número de prótons, ou número atômico, se você não lembra, é o que identifica aquele átomo. Então, se você muda o número de prótons no núcleo, se você altera o núcleo, você está mudando o elemento em si. A gente falou muito disso na aula passada, aula 60, então se você não viu, eu recomendo que veja também essa aula para entender melhor do que a gente vai falar aqui agora. No caso, essa aula também está nessa playlist de aulas para ensino médio e vestibulares, que você está nela, inclusive. Essa aula faz parte também dessa playlist. Então dá uma olhadinha lá, se você quiser realmente entender tudo que a gente vai falar agora. E a gente viu que esse processo chamava decaimento. Decaimento é você começar com uma coisa e acabar em outra. No caso do decaimento radioativo, vai liberar as partículas radioativas que a gente também falou na outra aula. Os decaimentos alfa, beta e gama, que vão alterar o núcleo, fazer alterações de jeitos diferentes. Então são processos diferentes que variam principalmente a sua energia. Tá? Então, se você também lembra dessa parte, vê a aula 60 para relembrar melhor. E já sabendo disso, já sabia que tinha o decaimento, a pergunta que se fazia é, como isso acontece? Será que é tudo de uma vez? Será que tudo que eu tiver vai decair de uma vez? Vai ser bem devagar? Vai ser aos poucos? Qual vai ser o comportamento desse processo? E é por isso que se começou a estudar e analisar os gráficos de radioatividade, para se entender melhor o que estava acontecendo e o comportamento desse processo. O gráfico em si ele é bem tranquilo. Se faz a quantidade que você tem daquilo que você tinha no começo, a quantidade aqui no Y, e como que essa quantidade varia ao longo do tempo que você está vendo aqui no eixo X. Agora, se for tempo em minuto, segundo, ano, você escolhe. O que importa é você medir ao longo do tempo. E eles, lógico, para ficar mais fácil, botavam aqui a quantidade em porcentagem. Então, 100% logo no começo. Aí depois media quando que chegava em 90%, em 80%, e assim vai. Até chegar aqui embaixo no 10%, por exemplo, até chegar no 0%, que é esse ponto aqui embaixo. Lógico que não tem como ter porcentagem negativa, porque não tem como ser dever átomo para o universo. Então, no máximo, você pode chegar em 0%. Acabou o que você tinha. E o gráfico que viram é um gráfico que já tinham se percebido em outros processos naturais. Com essa carinha aqui, que a gente chama de decaimento exponencial, que segue uma função exponencial. O que esse exponencial quer dizer? Esse exponencial te mostra o seguinte, o decaimento, o processo de decaimento não segue uma linha reta. Não é simplesmente você fazer isso aqui, por exemplo. Não é isso. Uma linha reta, cada intervalo tem o mesmo padrão. Ou seja, se está decaindo só 5% antes, vai decair 5% depois. E 5% depois também. E assim vai indo. No decaimento exponencial a gente percebe que não é assim. Se você for ver, ele começa muito intenso no começo. Ele é intenso no início. E à medida que você vai chegando perto do 0% lá embaixo, ele vai ficando cada vez mais suave. Então ele é intenso no começo e suave no final. Essa é a principal característica de um decaimento exponencial. Essencialmente, uma função exponencial nunca chega no zero, tá? Em teoria, você pode chegar sempre muito perto do zero, mas nunca no zero. Na prática, não é bem assim. Se você falar, agora eu tenho 0.00000, não sei quantos zeros, 1%. É 0%? Não. Mas na prática, você não tem nada. Tá? Então, por mais que não chegue no zero em si, na prática, você vai chegar num ponto que você não tem nada praticamente. O que importa é entender esse processo aqui, esse gráfico em que
começa intenso, a variação no começo, o decaimento no começo é muito intenso, e no final vai ficando cada vez mais suave. Agora, como ter um parâmetro para a gente saber quanto tempo está levando, a velocidade desse processo? Será que todos os átomos decaem com a mesma velocidade? Ou será que cada átomo decai com sua própria velocidade? E se descobriu que, na verdade, cada átomo decai na sua própria velocidade. Cada processo radioativo acontece no seu próprio tempo. O problema é que equação de primeiro grau, equação de uma reta, a gente é bom, a gente consegue fazer. Agora, exponencial é uma coisa um pouquinho mais chata. Para conseguir começar a trabalhar, teria que trabalhar com logaritmo, e isso complicaria bastante os cálculos. Por isso que se criou um parâmetro conhecido como tempo de meia-vida. O que é o tempo de meia-vida? O tempo de meia-vida é o tempo que demora para você ter metade do que você tinha antes. Então, por exemplo, se você começou com 100% do que você tinha, você começou com tudo que você tinha. Qual que é o tempo que demora para chegar na metade de 100%, que é 50? Esse tempo é um tempo de meia-vida. É o tempo que demora para chegar na metade do que você tinha antes. Então, de 100 para 50. E agora, qual vai ser o próximo tempo de meia-vida? Tem gente que fala, pô, você foi de 50 para 100, né? De 100 para 50, no caso, você decaiu de 100% para 50%, agora deveria ser mais 50%, né? Deveria ficar zero aqui. Porque você tirou 50, aí você vai lá e tira mais 50, não é? E a resposta é não. Porque o tempo de meia-vida é o tempo que demora para você chegar na metade do que você tinha antes. Nesse começo aqui, a gente começou com 100%. Agora, nessa parte aqui, a gente não começou com 100%. A gente começou com 50%. E qual que é a metade de 50? 25. E quanto tempo vai demorar para isso acontecer? Nunca pela metade do que tinha antes? Mais um tempo de meia-vida. Que a gente representa como T meio. Tempo de meia-vida. E depois? Qual que é a metade de 25? 12,5. E quanto tempo vai demorar para ir de 25% para a sua metade, que é 12,5? Um tempo de meia-vida. E assim vai indo. Toda hora. Posso fazer só com porcentagem? Não, na verdade, porcentagem você pode fazer o que você quiser. Porcentagem é só para representar um número genérico. Mas vamos supor que você começou com 30, sei lá, 30 não, 80. 80 gramas de alguma coisa. Depois de um tempo de meia-vida, quanto que vai ter no final? Tempo de meia-vida é o tempo que demora para você chegar na metade do que você tinha antes. Sobrar a metade do que você tinha antes. E a metade de 80 é 40. E se passar mais um tempo de meia-vida? Metade de 40, 20. E se passar outro tempo de meia-vida? Metade de 20, 10. E assim vai indo. E esse é um jeito fácil de visualizar esse processo de você desenhar por setas. É fácil porque ajuda a visualizar o que está acontecendo. Então, por exemplo, vamos fazer outra seta aqui, tá? Vou ser de laranja. A gente sabe que de 100 para 50 é um tempo de meia-vida. E de 100 para 25, então? Quanto é que seria? Bem, nesse caso é só contar. De 100 até 25%. Quantos tempos de minha vida passaram? 1, 2. Então, nesse caso aqui, a gente pode falar que de 100, começar de 100% e chegar em 25% do que você tinha antes, vai demorar 2 tempos de meia-vida. Então, sei lá, se o tempo de meia-vida fosse igual a 5 anos, por exemplo, isso aqui ia valer 2 vezes 5, 10 anos. Aqui embaixo, por exemplo, de 80 até 10. Quantos tempos de minha vida passaram? 1, 2, 3. Então, de 80 para 10, nessa situação aqui, vai demorar 3 tempos de minha vida. Vamos supor que o tempo de minha vida aqui fosse igual a 10 minutos. Então, de 80 até 10, vai ser 3 vezes 10 minutos, que dá 30 minutos. Ou meia hora, mesma coisa.
Aqui em cima, vamos supor que o tempo de minha vida fosse igual a 6 anos. Então aqui em cima ia ser 2 vezes 6 anos, que dá 12 anos. E essa que é a facilidade do tempo de meia vida. Se você for de metade em metade, sempre dividindo por 2, o tempo que demora é sempre o mesmo. Então, o tempo de 100% até 50% é o mesmo tempo que vai passar para ir de 50% a 25%. Que é o mesmo tempo que vai levar para ir de 25% até 12,5%. E isso se reflete no gráfico que a gente fez antes. Se você for lembrar do gráfico que a gente desenhou antes, lembra que a gente falou que começava a cair muito forte, depois ia ficando cada vez mais suave? Aqui é a quantidade Q, que eu vou te falar de Q, aqui o tempo T em segundos. Se você lembrar, a gente viu que o gráfico ele começava a cair muito forte no começo e ficava cada vez mais suave no final. Como que a gente pode ver isso aqui? De 100% para 50% foi uma variação de 50%. Começou muito intenso. De 50% para 25% é uma variação de 25%. Ficou mais fraco. De 25% para 12,5% é uma variação de 12,5%. Ficou mais fraco ainda. Então, a cada divisão por 2 que a gente faz, essa variação fica cada vez menor. Forte em cima, suave embaixo. Uma variação intensa no começo, que nem a gente viu nesse caso aqui no começo, e fraca no final, que nem a gente viu aqui. E se a gente continuar dividindo por 2, vai ficando cada vez mais fraca, a variação vai ficando cada vez menor, até que essencialmente a variação fica tão pequena que parece que quase não muda. Esse processo, na verdade, a cara desse gráfico aqui é só um reflexo desse tipo de processo. Tudo bem? E a gente pode, lógico, se você não gosta muito de gráfico, você pode representar desse jeito. Começa com o que você tinha no começo, ou sua quantidade inicial pode ser uma porcentagem, pode ser o 100%, pode ser uma quantidade em gramas, que a gente fez aqui, no caso dos 80 gramas, o que importa é começar com alguma coisa. E você vai dividindo por 2 até chegar onde você quer. Vamos supor que eu queria saber o tempo que demorava para ir de 100% a 25%. Vou começar assim. De 100% dividido por 2, eu chego em 50%. Ainda não é o 25% que eu quero. Então eu vou pegar esse 50% e dividir por 2 de novo. Aí eu chego nos 25% que eu quero. Que nem a gente fez aqui. Isso vai demorar 2 tempos de minha vida. Porque eu dividi por 2, depois eu dividi por 2 de novo. Então, para ir de 100% para 25%, eu demorei 2 tempos de minha vida, que nem está aqui em cima. Vamos supor que o tempo de minha vida, que é esse tempo que demora para dividir por 2, quer dizer, tempo que demora para dividir pela metade, fosse 5 anos. Isso quer dizer que para ir do 100% para o 25%, esse é o dobro de 5 anos, que é 10 anos. Então, se eu sei o tempo de minha vida, eu consigo fazer previsões ao longo do tempo, a cada vez que eu divido pela metade. E nesse caso, você pode pensar nesse processo como se fosse dividir uma pizza. Ou um bolo, que seja. Você começa com essa pizza inteira. Eu estou aqui assumindo, lógico, em minutos, porque não tem nenhuma casa no mundo em que uma pizza aguenta 1 hora. Ou 1 ano, que seja. 5 minutos até bastante. Então vamos supor que demorou 5 minutos para sua família comer meia pizza. Até menos, dependendo da família. É como imaginar que esse processo vai seguir com esse mesmo padrão. Essa mesma lógica. Então, quanto tempo vai demorar para comer metade dessa parte que sobrou? Mais 5 minutos. E comer metade disso aqui que sobrou? Outros 5 minutos. Então, a cada 5 minutos, essa pizza vai ficando metade da metade da metade, sempre dividindo por 2. Esse processo, que é a representação do processo radioativo, e esse processo aqui são exatamente a mesma coisa. Idênticos, na verdade. Então vamos fazer um exemplo. Esse aqui é um gráfico que ele fala pra gente o decaimento do Césio-137, que é um composto que libera radiação, um átomo que libera bastante radiação, ao longo do tempo. Ele pede para determinar, primeiro, o tempo de meia vida, B, a quantidade de Césio após 100 segundos, e
a última, o tempo que a gente tem que esperar até sobrar 3,75 gramas de Césio 137. Vamos fazer o gráfico aqui, eu vou desenhar ele aqui embaixo, só para a gente ter uma noção melhor enquanto a gente desenha. Então aqui está o gráfico, aqui é a quantidade inicial, aqui o tempo, aqui a quantidade de Q. Então aqui começa 30 gramas, 15 gramas, e aqui está a nossa curva, que a gente já falou antes, que desce assim. E ele fala pra gente que o tempo que demora para chegar nas 15 gramas é de, deixa eu ver aqui de volta, 20 segundos. Por que muitas vezes o gráfico ele vai só mostrar um número específico? E por que esse número específico importa? Será que esse 15 gramas que ele colocou aqui como número pra gente olhar é à toa? E muitas vezes não vai ser, na maioria das vezes não vai ser. Por que não é à toa? De 30 para 15, o que aconteceu? Eu dividi pela metade. Então, demora 20 segundos para a gente chegar na metade do que a gente tinha antes. E o que é o tempo que demora para chegar na metade do que eu tinha antes? Esse tempo é justamente o tempo de meia-vida. Então, só olhando esse gráfico aqui, eu sei que o tempo que demora para chegar na metade, nesse caso aqui de 30 para 15, são justamente 20 segundos. Já sei o tempo de minha vida. Isso já é, a bem dizer, toda a resposta do problema. B. A quantidade de Césio 137 após 100 segundos. Então eu sei que o tempo de minha vida é 20. Como que a gente pode fazer isso então? Comecei com 30, né? 30 gramas. Fui até 15 gramas. Passou 20 segundos. Eu quero depois de 100. Quantos tempos de minha vida eu vou ter que esperar para chegar em 100 segundos? Bem, se você for lembrar, vou até fazer aqui embaixo. Então o tempo vai demorar 100 segundos dividido por 20 segundos, que é o tempo de minha vida, dá 5 tempos de minha vida. Então, 1, 2, aí aqui 3, 4 e finalmente o 5. Se você for ver, ó, 20 mais 20, 40, 40 mais 20, 60, 60 mais 20, 80, 80 mais 20, 100. Então, na hora que eu chegar no final desse processo, eu vou ter justamente quanto que eu vou ter em gramas do Césio depois de 100 segundos. Então, de 30 até 15, dividido pela metade, beleza. Metade de 15, 7,5. A metade de 7,5, no caso, vai dar 3,75, se eu não me engano. Vou fazer aqui, ó, para não confundir. 7,5 dividido por 2, 3,75. Gramas, né? Não pode pensar que isso aqui está tudo em grama. E 3,75 dividido por 2, de novo, dá 1,875 gramas. E se eu dividir por 2 de novo, 0,9375 gramas. Essa é a quantidade que eu vou ter depois de 100 segundos. Então, se eu esperar 100 segundos, começando aqui com 30 gramas, eu vou acabar em 0,9375 gramas. 5 vezes 20 segundos, que dá 100 segundos. Então, depois de 100 segundos ou 5 tempos de meia vida, eu comecei com 30 e vou acabar com 0,9375 gramas. Diminuiu bastante do que a gente tinha antes. Agora o último. O tempo que a gente tem que esperar até sobrar 3,75 gramas. A gente já fez na prática aqui, né? Eu vou só escrever de novo para ficar mais claro, mas a gente já fez essa parte. Então, se dividir por 2, o que eu tinha no começo, que é o 30 gramas, eu vou acabar com 15 gramas. Ele quer chegar em 3,75.
Não cheguei onde ele quer ainda. Vou dividir de novo por 2. Depois de mais o tempo de minha vida, que são 20 segundos, vou ter 7,5 gramas. Não cheguei em 3,75 ainda. Então vou dividir de novo por 2. Depois de mais 20 segundos, mais o tempo de minha vida, 3,75 gramas. Finalmente cheguei aonde ele queria. Quanto tempo demorou? Então, esse tempo aqui que ele está pedindo, qual que é? No caso aqui. Esse tempo é os 20 segundos, que é um tempo de minha vida. E eu fiz esse processo 1, 2, 3 vezes. Então, vezes 3. Ou seja, eu tenho que esperar 60 segundos para isso acontecer. Ou, se você quiser, 1 minuto. Então, com isso, a gente consegue ver que se você sabe o tempo de meia vida e você sabe fazer esse esqueminha aqui, o resto está na mão, é só você fazer esse processo o quanto você quiser. Como que a gente pode fazer isso com uma fórmula, se você quiser? Vou até botar aqui uma observação de fórmula, se você não quiser fazer isso aqui toda hora. Se você, no primeiro tempo de meia vida, você vai ter que aqui, ó, a quantidade vai ser a quantidade, vai ser a quantidade inicial, vou chamar de inicial aqui, dividido por 2 elevado a 1, ou por 2. E no segundo tempo de meia vida? É a mesma coisa. Só que você vai dividir por 2 duas vezes, que é a mesma coisa que dividir por 4. E se eu fizer 3 vezes? É a mesma coisa, mas eu vou dividir por 2 3 vezes. Eu vou dividir por 2, depois por 2 de novo e depois por 2 de novo. Dividir por 2 3 vezes é a mesma coisa que dividir por 8, tá? Como que a gente pode ver um padrão aqui? 4 nada mais é do que 2 ao quadrado. 8 nada mais é do que 2 elevado ao cubo. Ou a 2 elevado à terceira, que é a mesma coisa. Então, no primeiro tempo de meia vida, você divide por 2 elevado a 1. No segundo tempo de meia vida, você divide por 2 elevado a 2. No terceiro tempo de meia vida, você divide por 2 elevado a 3. Percebeu o padrão? Então, se eu tiver um número n de tempo de meia vida, que aí pode ser 5 tempos de meia vida, 10 tempos de meia vida, o que seja de tempo de meia vida, é só fazer a mesma coisa. A quantidade que eu vou ter no final vai ser a mesma coisa da quantidade inicial, dividido por 2 elevado a quantos tempos de minha vida eu passei, que foi esse n. Se eu esperei 5 tempos de minha vida, que vai ficar 2 elevado a 5. Se eu esperei 10 tempos de minha vida, que vai ficar 2 elevado a 10. E assim por diante. Essa fórmula nada mais é do que fazer isso aqui. Então, se você gosta de fórmula, pode usar de baixo. Se você gosta de fazer esse esquema aqui, que é o que eu prefiro mais, pode fazer assim e vai dar exatamente a mesma coisa. Então, o que a gente tem que sair do aquecimento? Então, diferentes átomos vão decair em diferentes velocidades e o parâmetro que fala a velocidade, quanto tempo demora, é o tempo de meia vida. E o que é o tempo de meia vida? É justamente esse período de tempo que demora, que é o tempo que demora para a quantidade original que você tinha antes, seja em gramas, em átomos, que seja em porcentagem, decair pela metade, sobre a metade do que a gente tinha antes. Gente, essa aula fica por aqui, eu espero que tenha ajudado. Se você gostou dessa aula, compartilha com seus amigos, manda para todo mundo que você conhece, fala o que você quer nas próximas aulas, e se você gosta de aprender mais ciência, aprender mais química em menos tempo, eu posso te ajudar. Eu tenho Instagram, @Matheus Galdino, me segue lá que eu posto coisa quase todo dia, tentando ajudar vocês a entenderem química de um jeito mais inteligente. Gente, essa aula fica por aqui, vejo vocês na próxima aula, até mais!